Livro Histórias que abrem a janela mais ampla de Deus. Autor de Vern Fronk. Deus conhece o seu começo. Cheiro de chuva. Um vento frio de março soprava a altas horas da noite em Dallas, quando o médico entrou no quarto do pequeno hospital onde se encontrava Diana Blessing. Ainda meio grogue após a cirurgia, seu marido David segurava-lhe a mão enquanto se abraçavam para ouvir as notícias trazidas pelo médico. Naquela tarde de março, em sua 24ª semana de gravidez, complicações forçaram Diana a dar à luz a Danny Lou Blessing. Fora uma cesariana de emergência, com apenas 30 centímetros e pesando 700 gramas. Todos sabiam que era um bebê prematuro demais. As palavras mansas do médico soaram como uma bomba. "Não creio que ela sobreviva", disse ele da maneira mais gentil que pôde. "Há apenas 10% de chance de que ela passe dessa noite e, mesmo assim, se sobreviver até amanhã, seu futuro poderá ser muito aflitivo." Estarrecidos e sem qualquer esperança, David e Diana ouviram o médico descrever os sérios problemas que Danny provavelmente teria de enfrentar caso sobrevivesse. Nunca andaria, nunca falaria, provavelmente seria cega e certamente predisposta a outras catastróficas condições que iam de paralisia cerebral a retardamento mental. Não, era tudo que Diana conseguia dizer. David e ela, juntamente com o filho Dustin, de 5 anos, por muito tempo sonharam com a chegada de uma filhinha. E agora, em questão de horas, aquele sonho parecia desvanecer-se. Pelas escuras horas daquela madrugada, Danny agarrou-se à vida por um fio. Diana, entre períodos de sono e consciência, estava cada vez mais determinada que sua pequena filha viveria. E viveria para ser uma menina saudável e feliz. David, no entanto, ciente de que as chances de sua filha deixar o hospital com vida eram mínimas, sabia que deveria confrontar Diana com aquilo que parecia inevitável. Entrou no quarto e disse que deveriam conversar sobre os preparativos do enterro. Diana recorda: "Fiquei com pena dele, pois sabia que estava esforçando-se para manter-me ciente de tudo o que estava acontecendo, mas simplesmente não conseguia ouvi-lo. Não poderia ouvi-lo. Não, isso não acontecerá de jeito nenhum. Não me importa o que dizem os médicos. Danny não morrerá. Um dia ela ficará boa e irá para casa conosco." Como que motivada a viver pela determinação da mãe, Danny agarrou-se à vida minuto a minuto, com o auxílio de cada equipamento médico que seu corpo conseguia suportar. Ao se passarem aqueles primeiros dias, uma nova agonia se abateu sobre David e Diana. Devido ao fato de o sistema nervoso de Danny estar ainda muito sensível, a mais suave carícia ou beijo apenas intensificavam seu desconforto. Por isso não podiam sequer embalar a filhinha junto a si para transmitir-lhe a força de seu amor. Tudo o que podiam fazer enquanto Danny sozinha lutava sob a luz ultravioleta e um emaranhado de tubos era orar para que Deus estivesse junto àquela vida preciosa. Esperaram pacientemente que Danny ficasse mais forte. Conforme as semanas passaram, ela lentamente ganhava uns gramas de peso aqui, um pouquinho de força ali. Quando Danny completou 2 meses, foi permitido aos pais carregá-la pela primeira vez. Os médicos continuaram pessimistas e gentilmente tentavam alertá-los de que chances de sobrevivência eram praticamente nulas, e ainda menores de que tivesse uma vida normal. Apesar disso, 2 meses depois, Danny foi para casa exatamente da forma que sua mãe havia antecipado. 5 anos mais tarde, Danny era uma menina franzina, mas esperta, de olhos brilhantes e uma insaciável vontade de viver. Ela não apresentava qualquer sinal de incapacidade mental ou física. Era simplesmente tudo o que uma menina de sua idade poderia ser,
e talvez muito mais. Esse comentário, porém, está longe de ser o fim de sua história. Em uma agradável tarde de verão em 1996, perto de sua casa em Irving, Texas, Dani estava sentada no colo de sua mãe na arquibancada de um campo de beisebol local, onde seu irmão Dustin treinava. Como sempre, Dani falava sem parar com a mãe e com outros adultos que estavam por perto, quando subitamente calou-se. Abraçando a si mesma, Dani perguntou: "Você sente esse cheiro?" Inspirando o ar e percebendo a chegada de uma tempestade, Diana respondeu: "Sim, parece cheiro de chuva." Dani fechou novamente os olhos e perguntou: "Você sente esse cheiro?" Mais uma vez sua mãe replicou: "Sim, acho que vamos ficar molhadas. É cheiro de chuva." Ainda concentrada na situação, Dani balançou a cabeça, bateu nos próprios ombrinhos com pequenas mãos e disse bem alto: "Não, é o cheiro dele. É o mesmo cheiro de Deus quando a gente põe a cabeça no peito dele." É incrível como uma criatura tão pequena podia lembrar-se de seus primeiros dias. Os olhos de Diana encheram-se de lágrimas e, pulando do colo da mãe, Dani saiu correndo para brincar com as outras crianças. Antes daquela tempestade, as palavras de sua filha confirmaram o que Diana e todos os membros da família Blessing já sabiam todo esse tempo, pelo menos no coração. Durante aqueles longos dias e noites de seus primeiros 2 meses, quando seus nervos ainda eram muito sensíveis para serem tocados, nosso pai estava embalando Dani em seu colo, e é desse seu perfume de amor que ela se lembra tão bem. Essa história de Dani foi publicada várias vezes em muitos lugares. Tenho aqui a notícia mais recente de 12 de janeiro de 2001. A mãe, Diana, diz que sua filha, atualmente com 10 anos e meio, continua surpreendendo a todos. Quando telefonei para a família Blessing, Dani, cheia de vida e alegria, estava fora, caçando com amigos. Nos seus primeiros dias, quando Dani jazia no peito de Deus, ela usufruía de seus ternos cuidados como membro da família de Adão por meio da criação. Deixe-me ser mais claro. Deus é a fonte de toda a vida, a criada e a não criada. Quando ela nasceu, nosso Deus, que sabe todas as coisas, poderia ver no corredor do tempo que um dia Dani receberia Cristo como sua vida e então pessoalmente experimentaria Deus como Pai Criador. Que ilustração vívida da graça prévia de Deus, graça que Ele estende a nós antes mesmo que possamos pessoalmente corresponder a ela. Pai, é maravilhoso saber que Tu estavas presente no início de minha vida, que Tu és meu Pai sob 2 aspectos diferentes. Meu espírito, agora redimido, clama a Ti dizendo: Abba, Pai. Isso significa que posso usufruir todos os privilégios de um filho que assenta-se à Tua mesa. Oro para que eu possa apreciar por completo tudo o que isso significa, à medida que caminhamos juntos. Amém.